Na aula de hoje falaremos sobre Estado, sendo este resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar o mundo político, exercendo um papel mediador entre o indivíduo e o coletivo. O Estado deve ser soberano para ter condições de exercer com equilíbrio seu poder, devendo garantir a segurança dos cidadãos. Bom, o Estado é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a convivência. Para que exista o Estado, é necessário que se tenha unidade de comando, onde o poder soberano deve-se ter uma territorialidade também e um grupo de pessoas, portanto, para formar o Estado. Esses são os elementos que compõem o Estado em síntese: o povo, território e soberania. Importante não confundir Estado com governo, pois o governo é constituído pelas pessoas que ocupam os cargos do Estado, sejam eles reis numa monarquia, presidente numa república, por exemplo. Já o Estado existe para além do governo. O Estado de Direito pressupõe um país que opera a partir de leis, sendo todos os cidadãos iguais perante a lei, ou seja, se submetendo a ela. A ideia de Estado de Direito contrasta com a ideia de autocracia, ditadura e outros regimes autoritários, onde, em tese, existe um grupo de pessoas que estão acima da lei. O Estado de Direito pressupõe que todos os indivíduos estão submetidos à lei de forma igualitária. Entre as décadas de 1920 a 30, surgiu o chamado Estado Social de Direito, tendo como característica a incorporação dos direitos sociais para além dos direitos civis. Essa forma estatal pressupõe uma intervenção proativa da lei na sociedade com o objetivo de assegurar as garantias básicas da sociedade. Cumpre registrar que a primeira Constituição a consagrar positivamente na letra da lei os direitos sociais foi a do México, de 1917, apesar da Constituição alemã, de 1919, conhecida como Constituição de Weimar, ser a mais conhecida. No Brasil, a primeira Constituição a prever em seu texto os direitos sociais foi a de 1934, época do governo de Getúlio Vargas, que consagrou os direitos trabalhistas. Já o Estado democrático de direito, que surgiu como uma tentativa de corrigir algumas falhas presentes no Estado social, é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir respeito das liberdades civis, o respeito pelos direitos humanos e das garantias fundamentais, através de uma proteção jurídica. Em um Estado de Direito, as autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direito. Passaremos a falar sobre o poder e as funções do Estado agora. A teoria da separação dos poderes, desenvolvida por Montesquieu, lá na Idade Média, tinha como objetivo conter o poder do Estado através da divisão de funções, dando competências diversas a diferentes órgãos, devendo fazer as leis, julgar os conflitos e realizar a administração pública. Assim, se consolidou os três poderes atuais: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ao legislativo cabe criar leis em cada uma das três esferas e fiscalizar e controlar os atos do poder executivo. Em âmbito nacional, esse poder é exercido pelo Congresso Nacional, que atua através do Senado Federal, composto por senadores, e da Câmara dos Deputados, formado por deputados federais, no caso, né? O Executivo é responsável pela administração dos interesses públicos, sempre de acordo com nossa Carta Magna, ou seja, a nossa Constituição Federal e as ordenações legais. No plano federal, é exercido pelo Presidente da República, que é o escolhido pelo povo. Já no nível regional, o Executivo é representado pelo governador e no nível municipal é quem o exerce o prefeito. Por fim, o Poder Judiciário, que possui duas tarefas principais. A primeira é a de controle de constitucionalidade, ou seja, é a verificação da compatibilidade das normas com a Constituição da República, pois só assim serão válidas. A segunda obrigação é justamente solucionar as controvérsias que podem surgir com a aplicação da lei. Outro fator importante que merece ser analisado é a forma de Estado. Segundo a classificação mais tradicional, existem ao menos duas principais formas de Estado: a unitária e a composta, que terá como critério para definição o grau de concentração do poder popular com eficácia, no território como um todo, ou a sua descentralização em esferas menores de poder.
Os Estados unitários são aqueles em que um poder central é exercido em todo o território. Possui um único centro dotado de capacidade legislativa, administrativa, política e toda e qualquer competência constitucional. Como exemplo, temos a França e a Itália, e aqui mais próximo, o Uruguai, mesmo que esses países possuam uma subdivisão em municípios, distritos ou departamentos, somente a organização política central pode ser considerada politicamente autônoma. Já os estados compostos também possuem um poder central, suas atribuições são exercidas, regra geral, em todo o território da nação. Nesses países, o poder central necessita coordenar a sua atividade com a existência de poderes regionais, também instituídos legitimamente pelo povo para exercer suas funções de forma mais atenta às necessidades locais. Exemplo dessa forma de Estado, temos as confederações. As formas de governo são conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade, bem como as relações entre os detentores do poder e demais membros da sociedade. Temos duas principais formas de governo, a monarquia e a república. Na monarquia, o chefe de Estado é vitalício e hereditário. É um Estado dirigido, comandado, administrado por uma só pessoa, conforme sua arbitrariedade, dependendo da vontade da população de querê-lo ou não como monarca. Já na República, o povo tem o direito de escolher seus governantes, participando da administração de forma direta ou indireta, dependendo do sistema de governo. Além disso, não é hereditário. Os governantes escolhidos pelo povo administram o Estado, em tese, visando o bem comum. E podem, inclusive, ser destituídos por impeachment. Para finalizar a aula de hoje, falaremos sobre os sistemas de governo. Há dois sistemas de governo que merecem a nossa atenção, o presidencialismo e o parlamentarismo. O primeiro é um sistema em que há concentração do chefe de governo e o chefe de Estado na figura de uma só pessoa, no caso, o presidente. No segundo sistema, o chefe de governo normalmente é aquele que preside o parlamento, na função de primeiro-ministro, e a chefia de Estado compete a outra pessoa, chamada chefe de Estado. Mais adiante falaremos mais sobre esse assunto. Até a próxima.